Olá, alunos! Então, hoje nós vamos apresentar aqui a primeira aula, né, da unidade 2. Nela, nós trataremos de rendas ou anuidades. Falaremos, então, da definição, né, do que são rendas ou anuidades e da classificação delas. Então, primeira coisa, renda ou anuidade é um conjunto finito de pagamentos ou recebimentos iguais. Para questões de fórmula, nós representaremos ela por PMT, certo? Esses pagamentos eles são sucessivos e iguais e ocorrem em períodos de tempo que aqui a gente vai determinar por K. Então, em termos mais simples, renda é quando você tem pagamentos iguais a receber e anuidade é quando você tem os pagamentos a fazer. Né? Em um caso de uma prestação ou de um financiamento, por exemplo, quem faz o financiamento tem a anuidade e o banco que faz o financiamento ele tem a renda, certo? Então nós temos alguns elementos que são importantes para compreender as formas. Primeiro é o número de termos da renda. Né? Esse número de termos é a quantidade de pagamentos ou de recebimentos da renda, são a quantidade de parcelas. O valor dos termos da renda, que é o valor constante de cada pagamento ou recebimento que compõe a renda, né? Que no caso também vai ser designado por PMT. No caso é a prestação. O vencimento da renda são as datas sucessivas do pagamento ou recebimento de cada termo da renda. Nesse caso, pessoal, é importante dizer que não é a data em si do dia que ela vence. Em geral, em termos de renda ou unidades, é comum a gente considerar o tempo, ou seja, mensal, anual. Então, se ela vence mês a mês, ao vencimento, a gente vai fazer referência ao mês em si. Tá? A gente só vai fazer referência ao dia quando for um rendimento menor que mês. E aí ele vai ser em dia, por exemplo, a cada 15 dias, tá? ou até menor que isso. Mas pode acontecer, por exemplo, da anuidade da renda ser semestral, ser anual também. Né? Um exemplo disso é quando você faz um investimento, digamos, no Tesouro Direto com pagamentos de juros semestral, por exemplo. Então você vai ter uma renda a cada semestre. Tá? Então, o período de tempo que o dinheiro fica aplicado, você tem uma renda semestral. Um exemplo disso. E a classificação das rendas? Então, nós temos alguns tipos. Primeiro, né, nós temos quanto ao período em que se iniciam os pagamentos. Quanto ao período, elas podem ser imediatas ou diferidas. Quando é que ela é imediata? Quando o pagamento é devido no primeiro período contado da origem da renda. Então, por exemplo, se ela é mensal, né, a origem da renda se deu hoje, a primeira renda, né, o primeiro pagamento, primeira anuidade, coincide exatamente daqui a um mês. Tá? Renda diferida é quando há um período de tempo denominado diferimento, que popularmente é chamado de carência. Né? Então é comum vocês verem um financiamento de um carro onde você ganha 6 meses de carência. Então você só vai iniciar o pagamento a partir do 7º mês. Isso é uma chamada renda diferida. As figuras que estão representadas no slide aqui, que estão citadas no slide, são figuras que estão na apostila para que vocês consultem, ok? E nós temos também as rendas, né, ou anuidades, quanto ao vencimento. Então, quanto ao vencimento, elas podem ser postecipadas ou antecipadas. Quando que elas são postecipadas? Quando os recebimentos ou pagamentos ocorrem no fim de cada período. Tá? Então, por exemplo, quando eu falei, se você toma um empréstimo agora e o pagamento é daqui a um mês, certo? Então você vai fazer o pagamento daqui a um mês, ela está sendo postecipada. Quando ela é antecipada, quando o pagamento ocorre no início de cada período de tempo, ou seja, o primeiro pagamento deve ser dado agora, e aí daqui a um mês se inicia o segundo pagamento. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Não esqueçam de estudar as questões resolvidas que na apostila, de resolver as questões propostas e apresentar as dúvidas que vocês tiverem no fórum ou no chat. Até a próxima aula.